se misturar essas duas coisas, nós teríamos seres humanos muito melhores, mais inteligentes, mais proativos, ajudando mais as pessoas, ou seja, mais empáticos, se colocando no lugar das pessoas. Pô, eu não vou discutir com ele não, que, cara, esse cara deve estar mal. Pra ele estar me xingando desse jeito, se eu ter feito nada... Tá nervoso. Ele tá mal. Eu não vou entrar nessa, não. Até porque eu não tenho tempo pra ir pra delegacia hoje. Entendeu? Eu tenho trabalho pra fazer. Então, eu sempre repito, quem é feliz não tem tempo pra perturbar a vida dos outros. Verdade. Se você tá correndo atrás da tua felicidade, o que é felicidade? É difícil de explicar, né? Qual é a tua difícil. Qual é a tua versão de felicidade? Tá vivo. Tá bem. Tá vivo, tá bem. Saúde tá, vivo. Sabe o que é felicidade na prática? Não. É a conquista daquilo que ainda não se tem. Pergunta pro pobre de maré. Desejo, né? É a conquista. A conquista. É, daquilo que ainda não se tem. O desejo alimenta a esperança. Uhum. Agora, presta atenção. Pergunta pro pobre de maré. O cara não sabe o que vai comer amanhã. O que é felicidade pra ele? Um saco de pão. Ele vai falar dinheiro, comida. Ele vai falar alguma coisa ligada a dinheiro, que o dinheiro compra. Pergunta pra quem tá solteiro, vivendo uma desilusão, o que é felicidade pra ela? Ela fala, encontrar minha cara. Aí é pra quem tá perdido. Não tá nos princípios milenários. Não é dos princípios milenários esse conselho. Mas é da natureza humana. Esse não é. Esse não é. Esse é da natureza humana. Por isso que os princípios mandam a gente matar a nossa natureza humana. Entendi. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu até me perdi aqui no que eu tava falando. O cara você entrou pensou, com uma piada... Não, eu joguei um desejo na sua cabeça, né? Caraca. Vai falar. Botei uma fantasia. Assim, então a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo na vida só apanhando, cara, e não aprendendo de verdade, não estudando como deveria estudar. Eu acho que a gente pode melhorar muito se a gente estudar as matérias da vida. A gente ser professor, ser aluno da vida. Sim, sim. Né? Ser professor, aluno. Prestar atenção na vida. Prestar atenção na vida. Então, tipo assim, eu vou cometer os mesmos erros que todo mundo está cometendo. Você vem me contar um problema, a primeira coisa que eu penso é probabilidades estatísticas. Ele está me contando esse problema. Qual é a probabilidade disso que ele está se metendo terminar mal? Caramba, é muito grande, é 90%. Ah, cara, estou me envolvendo com isso, com aquilo. Você acha que eu vou terminar bem? Mas 90% da história mostra que vai terminar mal. Então eu já te falo, não faz isso. Antes de entrar no meu conceito teológico, antes de entrar no meu entendimento bíblico sobre o negócio, eu vou te falar estatística. Vai terminar mal. Isso aí que você está fazendo vai terminar mal. Mas, tipo, hoje, nos dias de hoje, Tiagão, não é mais difícil, assim, pra galera... Que hoje é tudo muito, né? Tica-ticaracateca, mimimi, qualquer coisinha, não pode... Muito. Assim, antigamente você tinha meio que se virar. Entendeu? Você não tinha muito... A gente tá numa geração se muito fizesse frágil, coisa né? se fizesse coisa errada, tomava umas pauladas. Por excesso de proteção. Gente... Falta, então. né? Eu acho que os pais hoje em dia dão tudo, né? Tá tudo meio na mão, né? Tá tudo meio resolvido, não tem problema. A né? internet O moleque deu um couro na mãe porque a mãe proibiu ele usar o celular. Eu soube disso. Porra. Antigamente isso não acontecia. Não. Os vizinhos tomariam providência. Nem usar, exatamente. Hoje em dia você não pode nem tomar uma providência em relação a isso, mas eu acho que... Eu te perguntei se hoje em dia não é mais difícil seguir esse... Você tá falando 100% certo. Assim, mas o eu mundo imagino que lógico, hoje em dia né? deve ser foda. O mundo vai ficar cada vez pior. Tá? O mundo não vai melhorar. Quem pode melhorar é a gente. O mundo não, cara. O mundo já tomou um caminho irreversível. A internet acelerou... A pandemia, junto com a internet, acelerou o processo assim, em 20 anos. Entendeu? A gente demoraria 20 anos para viver o que a gente está vivendo, a era dos podcasts, a era da informação imediata, instantânea, né? A era de trabalhar de casa e fazer milhões. Tem gente que não sai de casa e faz milhões. Isso nunca existiu. Ou seja, o mundo mudou muito. O problema é que a internet tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então hoje os filhos conseguem bater de frente com os pais por causa de informação que eles têm na internet. E tem filho que fala o seguinte: se você me bateu, chama a polícia. Filho de 8 anos. Por quê? Porque ele viu na internet. Não deixa teu pai encostar em você. Exatamente, senão chama a polícia e tal. E nem você vai encostar no celular, é só falar isso pra ele. Então, apesar que eu entendo, né? Assim, é só pra ficar claro. A casa cai. Ficar claro que a gente não tá falando de pais abusadores. Não, lógico que não. A gente tá falando daquele chamar de atenção normal, daquele tapinha que o pai dá pra corrigir. Não tô falando do pai abusador que fisicamente bate na criança, espanca a criança. Não tô falando disso, não. Eu era desse. Então. Mas sobreviveu também. Forte. Sobreviveu. Então, assim,
Isso quer dizer... Era isso e biotônico Fontoura. Ele tá com fome até hoje, né? Até hoje. O efeito não parou. Não adianta. Ele tava no mercadinho ali, ó, que esse que é de graça aqui. O Venifaz. Só comenta. O biotônico Fontoura tá Não é fazendo que eu efeito falei, até hoje. o meu moleque. Puta, pai, quero uma bicicleta. Quer uma bicicleta? Você passa de ano. Uhum. Eu tinha que fazer uma coisa pra conseguir. Não tinha tudo as coisas de mão beijada. Uhum. Hoje em dia isso, quero aquilo. Você tire nota boa, você faça isso, você tinha que fazer uma coisa para ter um retorno. A gente tem que lembrar que isso que você está falando é verdade, mas é de acordo só com uma classe social. A maioria das pessoas nem pai tem. Entendi, verdade. Tá bom? Verdade. Quem está na comunidade agora, Verdade, você tem razão. Geograficamente, quem está, por exemplo, na Índia, na África, não tem essa... Bem diferente. É bem diferente a realidade. Então, uns estão lutando pela paternidade, outros têm um pai fraco, que é esse que não sabe dizer não pro filho, que não sabe tirar o celular. Não, você não vai ficar 10 horas no celular. Você precisa ter tempo de estudar, de ler um livro. Se a nossa geração não valorizar a leitura, a gente está perdido. A leitura que desenvolve a inteligência. A leitura que acrescenta histórias que nós nunca vamos viver na vida. Então, mas sem a leitura, a gente não consegue viver o que nunca vai viver, conhecer o que nunca conheceríamos e desenvolver o nível de inteligência que a gente pode expandir a nossa consciência. Então, meu filho pode assistir Netflix? Pode, portanto, que leia um livro também. Se não estiver lendo o livro junto, não tem série. É assim, isso é muito sofrimento, isso? Eu sou um pai mau? Não sou. Nos dias de hoje, pode ser que sim. Nos dias de hoje, tudo é possível. Vai lá. Pode ser que sim. Tudo é possível. Vai lá convencer. Não, mas... né? Não, mas só que é o seguinte, a gente precisa aprender a dizer não. Olha só, vamos entrar no assunto sério. Lógico. Primeiro capítulo do livro Princípios Milenários, Lei Espiritual da Maturidade. Quem não sabe dizer não ainda não alcançou a maturidade. Maturidade é um dos principais características do ser humano que vai se dar bem na vida. Como eu te falei, eu quero ensinar as pessoas a se darem bem na vida. Lógico. Para a pessoa vencer, ela tem que amadurecer. Não consigo perdoar, não está madura. Não consigo dizer não, ainda não está madura. Ainda estou remoendo um amor de 20 anos atrás. Tem gente que já está em outro relacionamento, já está com filho, já está com não sei o quê. Remoendo o amor, não amadureceu. Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com o número de batalhas vencidas. Quantas batalhas você venceu, né? Passou não. Tem gente que já sofreu pra caramba e não aprendeu nada. Já passou. Quantas você venceu? Ou seja, quantas pessoas você perdoou? Quantas vezes você foi perseguido, deixou pra lá? Isso tudo tá te dando maturidade. Chega uma hora que você fala, não vale a pena mais entrar nesses problemas. Maturidade. Você consegue... Maturidade é você imaginar o final da história. Isso aqui, se eu entrar, vai acabar dando BO, vai acabar dando um problema maior, não vou entrar nesse problema. Pra que eu vou fazer isso? Pra agradar meu ego, mas vai criar um problema, Exatamente. Né? Eu começo o capítulo da maturidade citando palavras do grande Paulo de Tarso, que se transformou em um apóstolo, e ele fala o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu fazia coisas de menino, mas agora que eu me tornei homem, eu deixei para trás e abandonei as coisas de menino. Ou seja, Deus não tira a nossa imaturidade, a gente que tem que largar. O apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Viu, Bola? Então tem um monte de gente com 50 anos que é infantil emocionalmente. Eu não tô falando de brincadeira. Eu não tô falando de ser como uma criança que é saudável. Eu tô falando de emoções. De zoeira. Não tô falando, não é disso que eu tô falando. É infantil emocionalmente. Se eu brincar contigo, você fica ofendidinho, para de falar comigo. Viu, Carioca? Tudo te ofende, tudo te leva pra depressão. Entendeu? Viu, Bola? Tudo te deixa triste. Os caras botando os defeitos do cara. Mas, ó, você tá precisando fazer um treinamento com o Thiago. Tô precisando. O cara mandando em direto. Aliás, eu tenho um amigo que é igual de você. Depois eu vou fazer uma foto 30 anos de amizade, hein? Pelo amor de Deus.